Prosseguindo no estudo da apologética cristã, estamos na lição 1, vamos agora ao item 13, a fé racional. Bom, falar um pouco nesse ponto para vocês, assim, de a questão da ciência e a questão da Bíblia, né? Vocês sabem que até 30 anos atrás, quando alguém falava, assim, questionando a teoria da evolução de Darwin, eles davam aquilo como uma loucura, dizendo que estava provado que o homem veio de espécies inferiores, de raças inferiores, teria passado por um processo evolutivo até chegar a ser o humano hoje. Bom, hoje nós sabemos que muitas pessoas questionam a teoria de Darwin, né? Inclusive cientistas ateus, eles questionam a teoria de Darwin. Então, aquilo que eles falavam há 30 anos atrás que Darwin tinha explicado tudo, hoje já está provado que ele não explicou e que, na verdade, as evidências a cada dia criam mais dificuldades para a teoria de Darwin. Porque quanto mais o ser humano estuda a biologia, estuda o DNA humano, mais fascinado o homem fica, mais ele descobre, né? Esse trabalho de DNA é muito interessante. Vocês sabem que o DNA é um código genético do ser humano e é um código gigantesco, né? Eles dizem que se transformasse cada comando em caractere A, B, C, D e colocasse uma do lado da outra, você viajava da Terra a Júpiter diversas vezes para ver você ter a ideia do tamanho que é o DNA. E no DNA eles encontravam algumas programações, algumas coisas que eles conseguiam entender e outras que eles não conseguiam entender. Então eles chamavam de lixo. Isso aí é tudo lixo da evolução. Só que com o tempo eles foram estudando e a cada dia eles descobrem coisas mais interessantes sobre o DNA e fica assim, mais difícil alguém dizer que isso é obra do acaso, né? Bom, então eu separei aí alguns pensamentos de cientistas, né, de algumas pessoas atuais para nós podermos falar. Então, em primeiro lugar aí, Pasteur, né, Louis Pasteur, ele foi um grande cientista, um homem respeitadíssimo na história, e ele falou uma frase interessante. Ele disse: um pouco de ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Ou seja, podemos até usar esse exemplo do DNA. A pessoa que conheceu o corpo humano, conheceu o organismo humano nos dias de Darwin, talvez ele pensasse que o corpo humano, essa complexidade toda, não fosse uma complexidade tão grande, então poderia resultar de processos aleatórios, ok? Não, assim, ele conseguiria se desenvolver. Só que com o tempo, o que nós descobrimos que a complexidade do ser humano, do corpo humano, isso é algo muito maior do que eles imaginavam nos dias de Darwin, né? Cada parte do meu corpo, ele é uma combinação genética, né, de milhões de combinações entre a genética do meu pai e a genética da minha mãe. Então isso é uma combinação, uma programação que o Bill Gates disse que é mais complicado, mais complexo e mais extenso do que qualquer programa que a Microsoft já fez, né, para nós termos a ideia da complexidade. Então, se você conhece esse corpo humano de forma superficial, você acredita que ele possa ser obra do acaso. Mas se você conhece a fundo, é isso que Pasteur está dizendo. Um pouco de ciência, ou seja, um pouco de conhecimento. Então, olhe para o termo ciência significando no seu significado etimológico, conhecimento. Tá bom? Certamente ele não estava falando aqui de ciência no sentido que estão falando hoje, ciência moderna, aquela de um laboratório, né? Ele está usando o termo ciência em termos de conhecimento, tá ok? Então ele está dizendo, um pouco de conhecimento nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Ou seja, se eu tiver um conhecimento profundo sobre o ser humano, eu vou chegar à conclusão que isso não pode ser obra do acaso, tá ok? Então, esse é o significado do que ele falou, né? Bom,
Depois eu coloquei aí para vocês uma fala também de Isaac Newton. Vocês sabem que Isaac Newton, ele foi, assim, por muitos, ele é considerado o homem mais importante da história da ciência, né? Porque ele diz que cerca de 90% do que a ciência sabe hoje depende, de alguma maneira, dos inventos, das descobertas de Newton. E Newton, nós sabemos que ele é uma pessoa que na história, ele é até às vezes criticado, ok, por ele se dedicar muito à leitura da Bíblia e menos à matemática, porque ele queria descobrir de qualquer maneira sobre o fim do mundo, sobre o cumprimento das profecias, ok? E, inclusive tem um livro, vocês podem comprar, existe um livro escrito de Isaac Newton sobre Daniel e Apocalipse. Ele trabalha com muitos números, é um livro interessante, é um livro técnico, né? Mas o que é importante, né, na fala de Newton e de outros que eu vou citar, tá bom? Como eu disse, há 30 anos atrás, 20 anos atrás, eles diziam que questionar a evolução e outras teorias era coisa de louco, né? Que isso não podia acontecer, dizendo que estava tudo provado, ok? Eu quero destacar que homens da ciência, tanto do passado quanto do presente, eles defendem a necessidade de um ser, de um Deus para organizar o universo, dizendo que o universo ele é tão perfeito, ele é tão medido, que não pode ser obra do acaso. Tá bom? Então, vindo de Isaac Newton, o homem que é considerado por muitos o maior cientista de todos os tempos, né? Como eu disse, eles dizem que cerca de 90% do conhecimento científico atual depende das descobertas de Isaac Newton. Então vejam o que ele diz: devemos crer em um Deus e não ter outros deuses além dele. Ele é eterno, onipresente, onisciente, onipotente, criador de todas as coisas, sábio, justo, bom e santo. Devemos amá-lo, temê-lo, honrá-lo e confiar nele, orar a ele, dar-lhe graças, louvá-lo e santificar seu nome, cumprir seus mandamentos e dispor de tempo para honrá-lo em culto. Bom, não dá para dizer doutrinariamente se Isaac Newton era um cristão. Ele vivia num período, ele vivia na igreja anglicana. A igreja anglicana era uma igreja pseudo-católica, né? Praticamente a mesma igreja católica, ou seja, não é uma igreja cristã, né? Mas nós não sabemos se ele teve um encontro com Deus. Os grupos nesse período ali dos anos 1700 que pregavam o evangelho, que eram os anabatistas, eles ainda eram perseguidos. Então eu não sei como era a fé de Newton, né? E nesse caso aqui, não me é fundamental a fé de Newton, se ele doutrinariamente seguia exatamente a doutrina, a interpretação bíblica que eu sigo. Não, essa não é a questão. A questão é Isaac Newton, essa mente, talvez a mente mais inteligente que o mundo já teve. O que ele acha? Esse universo tem chance de ser obra do acaso? Ou esse universo ele tem que ter um criador? Olha, Isaac Newton, ele diz que tudo no universo é matemática, tudo tem que ser organizado. Então, por isso, ele acredita sim em um Deus que tem organizado todo o universo. Bom, isso até ali no século XVIII. Vou falar de exemplos mais atuais. Eu coloquei também para vocês um exemplo de um homem chamado Anthony Flew, ok? O comentário diz: considerado por muitos como o principal filósofo dos últimos 100 anos, Anthony Flew passou mais de 50 anos defendendo o ateísmo. Né? Uma pausa aqui para explicar a vocês. Vocês podem pesquisar na internet, vocês vão encontrar diversos livros escritos por esse homem, Anthony Flew. Ele era, vamos assim considerar, o grande representante do ateísmo no mundo. As grandes obras sobre ateísmo foram escritas por ele, em que ele condenava a crença em um Deus, desacreditava, né, defendia o ateísmo, defendia que não existem Deus nem deuses, ok? E muitos livros ele escreveu, inclusive o texto que ele era considerado assim como a Bíblia dos ateus, ele era de autoria de Anthony Flew, um livro titulado Deus e a Filosofia. Então,
ele era seu grande modelo, tá, ok, de ateísmo, né? E talvez na história um dos ateus, se não o ateu mais dedicado. O comentário prossegue. No entanto, ao continuar investigando o tema, ele reviu seus conceitos, abandonou o ateísmo e passou a defender a existência de Deus. Bom, por que ele mudou? Eu vou explicar mais abaixo, mas já vou dizer também. Os estudos do DNA, mostrando que o DNA realmente era uma codificação muito complexa, extremamente complexa. Então, os estudos de DNA fez com que Anthony Flew ele abandonasse a crença de que realmente nós podemos ser obra do acaso. Então, a conversão de Anthony Flew, eu falo, é algo assim na história que tem que ficar marcado, porque esse homem ele foi, se não o maior, um dos maiores teóricos do ateísmo na história, ou seja, homem que entendia de ateísmo. Tem pessoas que são ateus, não sabem nem o que significa o termo ateu, né? Tem pessoa que ele é agnóstico e pensa que é ateu, né? A pessoa que ela sempre fala que ela não sabe responder de um Deus espiritual, ela não sabe responder, ela não tem certeza, esse não é um ateu, é um agnóstico. Então tem pessoas que não sabem nem o significado do termo ateu, mas pensa, esse homem ele era o maior teórico do ateísmo, o homem que escreveu as maiores obras sobre ateísmo. Esse homem, cientista, quando ele viu os estudos sobre DNA, ele falou, olha, é claro que nós temos uma programação diante de nós. E ele abandonou o ateísmo e se converteu, né? Ele se converteu, a questão que eu estou tratando aqui não é também doutrinária. Eu não sei se Anthony Flew, se ele, vamos dizer, esteve numa igreja seguindo a doutrina, né, que nós, por exemplo, seguimos na Assembleia de Deus, isso é outra coisa. A questão aqui qual é? Esse homem, como cientista, ele mudar do ateísmo, sendo ele a maior referência do ateísmo, ele mudar do ateísmo para a crença em um Deus organizador do universo, organizador do homem, organizador das coisas, essa é uma mudança muito importante, né? Porque falando na questão racional, independente da doutrina que ele vai seguir. Tá bom? Mas ele olhou para a natureza, ele olhou para o universo e ele chegou à conclusão, olha, tem que existir um Deus, ok? O comentário prossegue. A sua mudança de posição foi um choque para os ateístas, que tentaram negar essa mudança do homem que era o principal defensor do ateísmo. Flew escreveu um livro intitulado Um Ateu Garante, Deus Existe. Eu recomendo a vocês que leiam esse livro. Não pensem na questão doutrinária, tá bom? Não pensem na questão doutrinária, mas para vocês poderem ver a descrição do próprio homem que ele diz que ele chegou à conclusão, e nesse caso pela ciência, a ciência provou a ele que existe a necessidade de um Deus. Então isso é muito significativo se tratando do maior teórico aí dos últimos tempos. Ele é considerado o maior teórico do ateísmo no século XX e provavelmente um dos maiores teóricos, né, de todos os tempos. Esse homem abandonou, ele poderia dizer que ele é como alguns dizem, né, o profeta do ateísmo, então que eles não vão gostar disso, mas ele era o grande teórico do ateísmo, essa é a questão. E ele mudar de posição, então foi um grande choque. E ele escrever esse livro é interessante ver. Eu tenho esse livro, já li o livro, eu recomendo a vocês. O comentário prossegue. Neste livro, Flew trata de suas origens e crenças iniciais e de como e por que passou a acreditar em um Deus. E mesmo baseado em evidências científicas, ele o faz de modo que é impossível não refletirmos a respeito de nossos próprios conceitos. Ou seja, eu acredito também que o ateu, qualquer que seja a pessoa, o ateu sincero, ele deve buscar a verdade. Aquela pessoa que se diz ateu, afirma que não existe um Deus, ele deve procurar a verdade. Veja esse testemunho, é um exemplo bom.
Um homem que ele era a referência do ateísmo, tá ok? E esse homem, de repente, ele muda de crença, né? O Billy Graham já morreu, mas talvez o Billy Graham tenha sido aí a grande referência mundial, né, das últimas décadas. Seria como assim, se Billy Graham falasse, olha, eu não acredito em mais nada, virei ateu, né? Ele morreu salvo, claro, crente, né, em Deus, mas estou apenas dando um exemplo. Seria um exemplo diferente. Eu vi um ateu falando assim, o fato de Anthony Flew se tornar um criacionista, né, ou um teísta, não significa nada. Eu já vi um monte de cristãos que deixam a fé. É diferente. Uma pessoa, vamos dizer, um cristão, às vezes, que está afastado, normalmente o que você vai conversar com o cristão, ele quer voltar, ele não perdeu a fé em Deus, ele está com alguma dificuldade espiritual. Você encontrar cristão que perdeu a fé em Deus, isso é muito difícil, tá ok? Pode até acontecer pessoa que de repente foi criada na igreja, nunca foi um cristão direito, mas um cristão perder a fé em Deus, isso, vamos dizer, é praticamente impossível, né? Tá ok? Agora, você encontrar uma referência doutrinária, por isso eu citei o Billy Graham. Não existe a possibilidade, ele já faleceu, mas enquanto ele estava em vida, né, do homem que conhece a Deus e pregar o que ele pregou por toda a vida, né, se tornar ateu. Até porque, como eu disse, atualmente o que está acontecendo com a ciência é que a ciência está dando testemunho de fé a favor da Bíblia. A ciência está encontrando cidades que os historiadores diziam que era fábula, como Babilônia, Nínive, a Bíblia dizia que era verdade, e a ciência provou que era verdade, né? Os ateus, no começo do século XX, diziam que o universo não tinha um criador, que o universo era eterno, que o universo sempre existiu, tá ok? E aí acabou que a ciência, durante o século XX, provou que o universo não é eterno, ele tem que ter começado. Então, de uma certa maneira, a ciência ficou do lado da Bíblia, porque a Bíblia sempre disse que o universo começou, tá ok? Bom, coloquei um outro exemplo aí também para vocês, um exemplo de um homem que eu vou também sugerir que vocês leiam o livro dele. Um exemplo de Francis Collins. Por quê? Francis Collins, ele foi contemporâneo de Anthony Flew. Anthony Flew, ele morreu, né? E Francis Collins ainda está vivo. Um contemporâneo que trabalhou junto com Anthony Flew, inclusive ele foi o homem que mapeou o genoma humano. Ele ganhou o prêmio Nobel no ano de 2004, exatamente pelos trabalhos que ele fez de estudo do DNA, esse Francis Collins. E esse Francis Collins, que foi companheiro de Anthony Flew, ele dá um testemunho interessante, você pode encontrar na internet o testemunho dele. Ele diz, olha, ninguém falou de Jesus para mim, ninguém falou de Deus para mim. Eu cheguei a Deus através da ciência. Aí como? Ele diz o seguinte, olha, eu era filho de ateus, filho de cientistas, ateus. Fui criado ouvindo dizer que religião era só uma superstição, né? E que eles diziam que o homem foi criado por Deus, mas a ciência já provou que, na verdade, o homem é resultado de um processo evolutivo. Ele diz, eu fui criado ouvindo isso. Eu tinha certeza que isso era verdade. Então, eu nunca tive contato com religião, mas quando eu trabalhei, dirigi o processo, claro, foram muitos cientistas, o processo do mapeamento do genoma humano, eu vi que o homem, ele é muito organizado. O homem, ele é um ser programado. E não é só o homem, não. Os animais também têm a sua programação. Os animais têm a sua programação. Então, eu comecei a desconfiar que isso não podia ser obra do acaso. E ele diz, conforme ele foi se aprofundando, ele diz, não tinha como ser obra do acaso. Então ele acabou procurando uma religião e encontrou o cristianismo. Tá bom? Outra vez, vou falar, não é questão doutrinária. Ele diz que conheceu Deus, ele diz que o homem não pode ser obra do acaso, ele ainda faz uma comparação interessantíssima. Ele diz que o homem é uma programação tão complexa que o homem ser obra do acaso seria algo semelhante ao seguinte: você tem um ferro velho, com muito ferro ali, já parado, contorcido,
pedaço de ferro, uns maiores, outros menores, e de repente desse um vento muito forte, carregasse todo aquele ferro e começasse a rolar com ele, rolar com ele, rolar com ele, rolar com ele, e de repente o vento parasse, e numa coincidência incrível, todos aqueles ferros que foram revirados, empurrados, eles parariam numa posição de um avião perfeito para funcionar, que uma tripulação poderia entrar e levantar voo. Ele fez essa comparação para dizer, o homem não pode ser obra do acaso. Então, ele escreveu um livro também, que eu recomendo a vocês, DNA, Linguagem de Deus. Anote o nome desse homem, chamado Francis Collins. É um outro testemunho também, em que nós devemos usar como uma defesa da fé. Nós temos cientistas, vamos dizer, de referência, que eles, ao estudar o DNA humano, eles chegaram à conclusão, olha, não pode ser obra do acaso. Eu já sempre disse que o universo não pode ser obra do acaso. Teve cientistas que disseram que o universo não pode ser obra do acaso. Eu vou citar o exemplo de Albert Einstein, citamos o exemplo, de Isaac Newton. Albert Einstein, ele muitas vezes diziam que ele era ateu. Certa vez ele ele se posicionou sobre isso. Albert Einstein tem um capítulo no seu livro, na sua biografia oficial, que tem o Deus de Einstein. Ok? E lá ele fala o seguinte, não sou ateu. Ele falando sobre a questão do universo. Estou falando, aqui a questão não é doutrinária, não é se Albert Einstein era um religioso, se ia na igreja, nessa ou naquela. Não, a questão não é essa. A questão é, Albert Einstein, essa mente, que por muitos cientistas é colocada como a segunda maior mente da história. Ok? O que ele diz, ele olhando para o universo, o que ele diz, esse universo pode ser obra do acaso? Sim ou não? Porque, é claro, é uma referência também. Eu tenho referência de homens que entraram para o cristianismo, como Francis Collins, que ele sequer alguém falou de Jesus para ele. Ele, através do estudo do DNA, ele disse, olha, isso aqui não pode ser obra do acaso. Eu tenho que buscar uma verdade, conhecer, porque esse ser é organizado, assim como os animais, assim como os vegetais, a semente tem um DNA, tem um código lá, que quando essa semente é combinada com uma determinada quantidade de H2O, alguma quantidade de água, ela inicia um processo e se transforma numa árvore. Isso é o código de DNA que está nela. Ele falou assim, eu não posso acreditar que isso seja obra do acaso, né? E nós temos até um exemplo interessante. Nós temos agora a pandemia, né, que já foi, não sabemos se foi direito, a pandemia de coronavírus. E vocês vejam que coisa interessante. Eu vi alguns cientistas exaltando, o trabalho da ciência por conseguir fazer uma vacina tão rápida, conseguir fazer um estudo tão rápido. Olha, realmente palmas para a ciência, mas o que nós temos que saber, irmãos, é que a verdade, o que os próprios cientistas dizem, o que a ciência faz é mínimo na frente do que o DNA humano faz. Porque, na verdade, o que eles dizem é que o DNA faz alguma coisa que eles não têm como saber como é. Eles nem arriscam fazer aquela mudança. Porque o DNA humano, ele faz uma mudança no próprio DNA. Como é que ocorre, um exemplo, as vacinas? Como que as vacinas são feitas? Bom, as vacinas, eles pegam, por exemplo, um vírus, conseguem enfraquecer ou matar esse vírus. Quando enfraqueceu ou matou o vírus, eles inoculam aquele vírus na corrente sanguínea humana. Aí o organismo humano é que vai começar a trabalhar. O que a ciência fez? Ela matou ou enfraqueceu o vírus e conseguiu, então, injetar esse vírus no organismo humano. Tá bom? Esse é o padrão das vacinas, estão buscando outros meios. A vacina da China, ela seguia esse método, que é o método padrão hoje. Então, quando aquele vírus morto ou enfraquecido é inoculado na corrente sanguínea, o seu organismo envia células primeiro, que eles chamam de uma célula que ela vai estudar a estrutura daquele invasor, ou seja, vai estudar o DNA daquele invasor. Ou seja, isso, pense a programação
Por isso que o Bill Gates disse que é mais complexo que qualquer programa de computador. Então, primeira coisa, ele vai estudar o código genético daquele invasor. Quando ele estuda o código genético, ele descobre como matar esse invasor, ok? Aí ele mata esse invasor. E depois disso, ele estudou o código genético, ele vai no próprio DNA do homem, no caso, vamos dizer, vai no meu DNA, altera o meu DNA e coloca lá uma programação. Olha, quando for invadido por um vírus com esse código genético, mate-o assim. Então, por isso que depois você pega o vírus, e quando o vírus chega no seu corpo, aí as tuas chamadas células de memória, eles chamam de células de memória, que guardam a codificação. E quem entrou aqui? Aquele invasor. Então ele já sabe como matar. E como você pensa que isso pode ser obra do acaso? Eu penso assim, a pessoa, para acreditar que isso seja obra do acaso, que não seja obra de um ser poderoso, não estou falando questão doutrinária, mas tem que ter um Deus, né, que criou essa organização. Por isso que eu falo, o ateísmo já era para estar morto. É porque eles fecham os olhos e querem continuar dizendo, né, que eles são ateus. Mas, na verdade, o que nós vemos do estudo do homem pode dizer que o ateísmo está morto. Qualquer um que enfrentar com uma mente aberta essa questão do DNA, verá que essa é uma questão muito complexa. Tem uma cientista agora de Oxford, depois eu vou passar o nome dela para vocês, mas passar o artigo falando sobre ela. Mas, irmãos, é uma coisa assim inacreditável. Eu quero ver o aprofundamento desse artigo. Ela publicou recentemente um artigo dizendo que ela descobriu no DNA do homem um código que indica quando vai nascer o primogênito desse homem. Ou seja, quando o homem nasce, já está escrito no DNA dele o ano, mais ou menos, né, o próximo ano, que vai nascer o seu primogênito. Eu falei, mas isso é o quê? Então isso é uma profecia, né? Porque se está escrito no DNA do homem, né, quando vai nascer o seu primogênito, mas vocês podem pesquisar na internet, né, colocar DNA indica o nascimento do primogênito de um homem. Vocês vão encontrar essa pesquisa recente que uma cientista de Oxford fez, né, uma coisa interessantíssima. Eu falei, então esse estudo de DNA, qual é o resultado disso? Isso daí, o resultado é realmente a morte do ateísmo, porque fica claro que é impossível ser obra do acaso. Tem que existir um organizador, tá ok? Ou seja, o ateísmo está morto. Pode até discutir agora quem é o organizador. A Bíblia, ela sempre descreveu, tá bom, que esse mundo ele veio a existir por um ser espiritual, eterno. Todos os outros livros antigos falavam um monte de loucura, que a Bíblia, a Terra surgiu, né, de um monstro que explodiu. Os egípcios, os babilônios contavam essas histórias, né? Os gregos diziam que os deuses surgiram porque eles foram criados, tudo foi criado, eles não sabem quem criou quem, ninguém sabia qual era o original. E a descrição que nós temos hoje é de um ser espiritual que criou o mundo físico, porque o mundo físico como existe hoje, a ciência não sabe descrever como ele veio à existência. Tá bom? Não sabe descrever. Esse físico que morreu, Steve Hawking, ele estava tentando provar que esse universo veio a existir a partir de outro universo, uma hipótese que foi criada chamada teoria do multiverso. Mas ele deixou escrito um texto dizendo que eles deveriam esquecer essa teoria porque ela, na verdade, não tem como ser provada, não existe nada que possa indicar que esse universo tenha vindo a existir de outro universo. Esse universo veio a existir de algo que eles não têm como explicar. É a teoria do Big Bang. O Big Bang, muitos pensavam que o Big Bang era uma teoria que ela falava sobre a origem do universo. Não, eu recomendo a vocês até um trabalho sério de cientistas, está disponível no YouTube, Além do Universo, Big Bang Além do Universo, onde cientistas sérios
eles falam, olha, o Big Bang não é a teoria sobre a origem do universo. O Big Bang é uma teoria sobre a expansão do universo. E os cientistas falam, o cientista ganhou o prêmio Nobel, né, respeitado, ele é uma entrevista no canal History, ele diz, olha, nós não sabemos o que havia antes dessa explosão ou expansão, não sabemos o que causou essa expansão. Pelo Big Bang nós só analisamos o movimento, velocidade, mudança de velocidade, como surgem as estrelas. É isso que o Big Bang nos fornece. E o Big Bang ele mostra esse movimento. Tem cientistas, né, que são criacionistas, eles falam, não, esse movimento nós observamos. Toda a questão, principalmente a questão do tempo desse movimento. Eu acredito que em algum momento a ciência ela vai mudar esse tempo de existência do universo. Hoje eles dizem que o universo surgiu há 13,4 bilhões de anos. 13 bilhões de anos. Né? Então, esse número é que eu acredito que seja exagerado, né? Porque existem controvérsias sobre o tempo de existência da Terra. Aí eu recomendo a vocês também um cientista que ele escreveu para conceituadas revistas científicas dos Estados Unidos. O vídeo dele está disponível no YouTube, onde ele questiona e ele afirma o seguinte, olha, os métodos utilizados para datar a existência do universo e a existência da Terra, que aí já seria mais recente, 4 milhões de anos, então ele diz, os métodos utilizados estão errados, existe erro nesses métodos. E ele, no seu vídeo, o título do vídeo é A Verdadeira Idade da Terra. No vídeo ele fala, olha, eu mandei esses números, essas pesquisas para as revistas científicas. Ele cita a revista Nature, que é a revista conceituadíssima, e ele fala o seguinte, o artigo foi publicado porque tem base científica o que eu falo, e ele ainda recebeu um retorno da revista dizendo, olha, no meio acadêmico ninguém consegue te responder. Então foi um homem que questionou, pelos meios científicos, ele questionou a idade da Terra. A idade da Terra que eles dizem são cerca de 4 milhões de anos. Né? Então ele questionou esse tempo para a Terra. E ele falou, olha, a Terra deve ser mais jovem, esse tempo é exagerado, existem erros nesse método. E a academia, ninguém respondeu a ele indicando que estava errado. Ok? Então, eu acredito que muito provavelmente vai haver uma mudança nesses últimos dias. Pois bem, mas aí falando, só para completar aquela fala de Albert Einstein sobre a organização do universo, ele diz, não sou ateu, a questão aqui é muito complexa. Eu me sinto como uma criança diante de uma grande biblioteca. Eu sei que alguém escreveu aqueles livros, só que eu ainda não sei ler, então eu não consigo entender o que está escrito naquele livro. Não consigo entender tudo que está escrito ali. Ou seja, ele dizendo, eu não consigo entender tudo que está escrito no universo, mas eu vejo o universo como uma biblioteca, alguém tem que ter organizado. Então, mais uma vez, a questão não é doutrinária. Se Albert Einstein virou pentecostal, não é nada disso. Se ele virou batista, não, a questão não é essa. A questão é essa mente, essa grande mente, considerada a segunda maior de todos os tempos, se ele diz que o universo tem que ter um organizador, então isso está mais compatível com a Bíblia do que com o evolucionismo, né?